Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, palavra que o Senhor colocou em nossos corações para compartilhar nessa noite. Hoje nós estamos no domingo que antecede a Páscoa, a semana que é chamada de Semana Santa na cristandade, onde nós celebramos a Páscoa de Jesus, a morte, o sacrifício e também a ressurreição de Jesus, que nos assegurou a vida eterna e tem sido o centro da fé cristã, a celebração da Páscoa. Então, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus a esse respeito. Mas antes, gostaria de refletir um pouco sobre o contexto daquilo que nós vamos ler, pensando um pouquinho sobre o quanto é distinta a nossa visão da realidade, da visão que Deus tem da realidade. Como é diferente a forma como nós enxergamos o mundo, as coisas, os fatos da vida e como Deus os enxerga. E é interessante que, no contexto imediato dessa passagem, nós vemos isso com muita clareza na forma como o texto vai sendo trabalhado pelo seu autor. E nós vemos que, aqui no capítulo 19 ainda, no versículo 16 em diante, um jovem rico procura por Jesus, perguntando para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E desse diálogo com o jovem, surge a questão de como nós devemos lidar com as riquezas. E Jesus então coloca para os discípulos que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E isso deixa os discípulos apavorados, porque no julgamento dos discípulos, o rico, ele vai ter prioridade inclusive no céu. Isso no julgamento dos discípulos. Então, quando Jesus diz que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, os discípulos ficam apavorados. E Pedro pergunta: Senhor, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será, pois, de nós? Antes eles já haviam perguntado: sendo assim, quem pode ser salvo? E então Jesus vai dizer a eles: olha, ninguém que tenha deixado qualquer coisa, pai, mãe, riquezas, bens, nesta vida, deixará de receber em dobro na vida vindoura e se assentará comigo em tronos. O que Jesus quis dizer para eles: olha, tudo que vocês veem aqui nesse mundo, nada disso tem valor perpétuo, perene, definitivo, duradouro, tudo isso daqui é passageiro. Por isso Jesus começa no versículo 30, ele diz: porém, muitos serão últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que aqueles que foram favorecidos nessa vida e que tiveram bens, riquezas, uma vida boa, mas não cuidaram da sua vida espiritual, não procuraram em Cristo o novo nascimento, entrar pela porta da salvação, a coisa vai mudar quando vier o tempo da restauração de tudo. Por isso Jesus coloca que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. E aí ele vai contar a parábola dos trabalhadores da vinha, onde ele mostra também a nossa dificuldade de lidar com a graça de Deus, onde ele mostra um dono de uma vinha, e ele vai contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, e ele sai de manhã cedinho e contrata alguns trabalhadores, e aí combina com eles um denário, e ao longo do dia ele contrata outros e combina um denário, e no fim do dia ele contrata ainda alguns, e também combina um denário. Quando ele vai pagar, os que começaram de manhã cedinho reclamaram e disseram: olha, mas nós vamos receber a mesma coisa daqueles que chegaram por último. E o dono da vinha diz: olha, você acha errado que eu faça o que eu quero do que é meu? Ou seja, a graça de Deus, Ele a concede a quem Ele quer.
né? Os últimos aqui, os últimos trabalhadores são aqueles que nós reputamos que não são dignos de receber salvação. Mas salvação é graça, irmãos, não é mérito. Então, os que chegaram primeiro receberão a mesma graça dos que chegaram depois. E ainda Jesus vai falar sobre a sua morte e o seu martírio, advertindo os discípulos, mais uma vez, não é? Dizendo aqui o verso 17 do capítulo 20, que estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. E como os discípulos reagiram depois que eles ouviram isso? Imediatamente, Tiago e João chegaram para Jesus e pediram a ele que eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda dele no reino de Jesus. Parece que eles não ouviram nada que Jesus falou, né, irmãos? E mais uma vez, Jesus vai dizer: não é assim, meus filhos, não é desse jeito que funciona. Então ele diz: os governantes e os reis desse mundo, eles exercem autoridade sobre eles nesses termos. Os que merecem, entre aspas, recebem mais, e os que não merecem recebem menos. Os bajuladores se sentam um à direita e um à esquerda, mas no reino de Deus não é assim. Então ele vai dizer: entre vocês não será dessa forma, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, resumindo, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está corrigindo a visão das pessoas. Ele está corrigindo a visão dos seus discípulos, para que eles possam enxergar a realidade como ela é, e não como eles imaginam, porque eles estão enxergando a coisa de uma forma muito torta. E é interessante que, na sequência, quando Jesus vai subir a Jerusalém, ele é abordado pelo quê? Por 2 cegos. E aí começa a nossa narrativa, e nós vamos ler do versículo 29, do capítulo 20, até o versículo 17 do capítulo 21, que é a nossa porção do texto para essa noite. Então, acompanhe comigo a leitura, capítulo 20 de Mateus, versículo 29 até o 21, versículo 17. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia a Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles. Imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga.
Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela pode, Senhor, penetrar no íntimo de cada um de nós e descobrir, ó Deus, os pensamentos mais ocultos do nosso coração, que o Senhor possa tratar ali, Senhor, nessa área onde nós somos o que somos e precisamos ser, ó Deus, corrigidos. Precisamos, Senhor, ser aperfeiçoados, purificados, limpos, que a água da tua palavra nos lave nessa noite e ela possa purificar os nossos corações de tal maneira que nós nos assemelhemos mais a Cristo e menos, Senhor, a nós mesmos com as nossas mazelas e limitações. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, Jesus estava subindo para Jerusalém e ele foi abordado por 2 cegos que clamavam por socorro. E o que vai acontecer aqui não é só mais um episódio de cura, é muito mais do que isso. Porque, como nos outros casos, sempre há muito a ser aprendido naquilo que Jesus faz e diz. Não é a primeira vez que Mateus fala sobre um episódio envolvendo 2 cegos. Não é? Quando nós lemos lá no capítulo 9, nós vamos ver ali também 2 cegos. Capítulo 9, versos 27 a 28. Nós vemos 2 cegos que também clamavam, que também viviam da mendicância, e quando Jesus passou, eles clamavam a Jesus pedindo que Jesus os curasse. Mas o que é realmente especial em termos de semelhança e que nos ajuda a compreender o significado do texto é a maneira como nos 2 casos, ainda que toda a ação seja a mesma, né, a forma como Jesus reage aos 2 casos é diferente. Porque nos 2 casos eles reconhecem que Jesus é o filho de Davi, que é um título messiânico importante, especialmente no Evangelho de Mateus. Mas é intrigante porque Jesus, ele reage de forma diferente nos 2 episódios. Lá no primeiro episódio, no capítulo 9, quando eles clamam por socorro a Jesus, Jesus não para, ele segue, vai adiante e entra em casa. E depois que ele entra em casa, os cegos vêm atrás dele clamando
e são levados para dentro da casa, e somente ali dentro da casa é que Jesus admite que ele entendeu que eles estavam falando com ele. Ou seja, Jesus se identificou como filho de Davi secretamente, dentro da casa. E só então ele os curou. Mas nesse caso agora é diferente, porque Jesus, ele age de uma maneira totalmente diferente da forma como ele reagiu da primeira vez. Porque agora ele para quando eles o chamam. Ou seja, ele reconhece que quando eles clamam pelo filho de Davi, eles estão falando com ele. Ele é o filho de Davi. E ele se reconhece e se admite como filho de Davi publicamente. Por que existe essa diferença? Porque lá no princípio não era interessante que Jesus já fosse reconhecido como Messias, porque isso iria criar uma série de embaraços do seu ministério. Por isso era importante que essa identidade de Jesus permanecesse secreta por um tempo. E se você depois fizer a leitura lá no capítulo 9, você vai ver que quando ele cura os cegos, ele diz, olha, não falem isso para ninguém. Mas aqui não. Aqui Jesus, ele admite que os cegos falavam com ele, que ele é o filho de Davi. E mais, ele faz isso propositadamente. Por quê, irmãos? Porque agora já não importa mais esconder que Jesus é o filho de Davi. Ele quer mais é que todo mundo saiba disso, que todo mundo entenda que ele é o filho de Davi, porque agora, a partir do capítulo 21, Jesus está entrando naquele momento em que ele vai caminhar definitivamente para a sua paixão. E dali a uma semana, ele estará pendurado no madeiro por causa dos nossos pecados. Então, havia chegado o momento em que ele deveria se revelar a todos. Por isso, aqui no texto, quando os dois cegos clamam, ele para, e não apenas para, mas dá atenção a eles. E a multidão tenta fazer com que os cegos se calem, mas eles clamam ainda mais alto. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E o texto diz que Jesus parou, que ele os chamou e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Essa pergunta parece estranha, não é, irmãos? Porque esses dois cegos pedem ajuda a você, o que eles querem? Todo mundo sabe o que eles querem. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele quer que eles confessem a sua fé publicamente em Jesus. Que todos saibam que Jesus é o filho de Davi, e que é esse Jesus, o filho de Davi, quem vai curar aqueles homens de uma maneira extraordinária. E então o texto diz que Jesus, profundamente compadecido, toca nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Irmãos, se há uma coisa extremamente importante quando nós lemos a palavra de Deus, é estarmos atentos aos detalhes, porque às vezes os detalhes é que trazem as coisas mais importantes. O texto, quando diz que Jesus, compadecido, profundamente compadecido, toca nos seus olhos, nos olhos deles, nos revela, irmãos, uma característica de Jesus. Jesus nunca parou para atender alguém apenas por uma ação trivial, corriqueira. Sempre que Jesus para socorrer alguém, ele faz isso com o seu coração intensamente compadecido. Porque Jesus se envolve profundamente conosco quando ele para nos socorrer. A relação de Cristo conosco não é uma relação superficial. Ele se aprofunda nesse relacionamento. Ele sente as nossas dores, ele se compadece das nossas aflições. Ele nos socorre porque ele tem misericórdia e compaixão por nós. Não é como quando nós vamos ao médico, aí o médico está ali escrevendo e a gente está falando com ele, ele não tira nem os olhos do papel e a gente vai falando e a gente sai dali, ele não sabe nem qual é o nosso semblante, ele não viu o nosso rosto, ele está só escrevendo, porque ele não está preocupado com a gente.
Mas Jesus, ele para, ele olha para nós. Ele se envolve conosco afetivamente e emocionalmente, porque Cristo tem esse comprometimento com aqueles que são seus. Por isso ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. É um relacionamento, irmãos. E é maravilhoso essa forma como Jesus nos socorre em nossas aflições. Então, aqui não importava mais evitar o assédio do povo, nem o confronto com as autoridades religiosas. Na verdade, era esse o momento oportuno para que essas coisas acontecessem, e a tensão aqui iria escalar até o ponto da crucificação de Jesus, porque esse era o propósito. Então, diante dessa perspectiva, nós percebemos aqui alguns detalhes importantes no relacionamento de Jesus com esses cegos, que vai revelar a condição humana sem Deus. E o primeiro detalhe em relação a isso é que o texto diz que os dois cegos estavam à beira do caminho. Uma frase curta, mas que descreve perfeitamente a condição humana sem Deus. Eles viviam à margem, alienados da sociedade, de uma vida digna, mas, acima de tudo, alienados do próprio Deus, separados da graça de Deus. E é uma descrição muito vívida da condição humana natural. O ser humano que naturalmente é uma criatura cega, separada de Deus, abandonada à sua própria sorte. Então é a descrição da condição da humanidade de um modo geral e também dos líderes religiosos daqueles dias, homens cegos que não conseguiam enxergar em Jesus o Messias. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso. A segunda coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que quando eles ouvem falar de Jesus, eles se puseram a clamar por socorro. E a multidão tentou de todas as formas silenciar o seu clamor, mas eles clamavam ainda mais forte, gritavam ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. A questão é que, na maioria das vezes, o que se destaca aqui é o exemplo de perseverança desses dois cegos, e realmente é um exemplo de perseverança, mas o que deve chamar mais a nossa atenção nesse momento é a maneira como Cristo se mostra para eles, como a sua única esperança. E essa é a razão pela qual eles não deixam que nada embarace o seu caminho. Meus irmãos, e essa também deveria ser a forma como nós nos aproximamos de Cristo, como nós enxergamos a Cristo, como a nossa única esperança, como o único bem que nós podemos realmente possuir nesta vida é Cristo. E não há mais nada no mundo que seja mais importante do que Cristo em nossas vidas. E é por isso que esses homens não desistiram de clamar, porque para eles não era uma oportunidade a mais, era a única oportunidade. E há muito que as pessoas deixaram de entender que Cristo é a única esperança desse mundo, irmãos. Não existe esperança para esse mundo fora de Cristo. Sem Cristo não temos nada. Ele é a única esperança desse mundo que se perde. Ele é a única esperança da igreja que está se perdendo junto com esse mundo. Em terceiro lugar, a forma como Jesus responde, ele diz, o que é que vocês querem que eu lhes faça? Nós já explicamos. Eles deveriam confessar publicamente a sua fé em Jesus como aquele que podia mudar a sua situação. Então, como nós já vimos em outros momentos e já mencionamos aqui, a nossa relação com Cristo deve ser uma relação assumida publicamente, irmãos. Não podemos ter medo de falar que nós pertencemos a Cristo, que nós somos dele, que nós temos um relacionamento com ele, que ele é o nosso Senhor e Salvador. Infelizmente, a igreja hoje se tornou uma igreja muda, que não fala mais de Jesus, que não dá testemunho de Jesus, que tem vergonha de falar, as pessoas têm vergonha de dizer que são crentes em Jesus, porque parece que isso ficou fora de moda. Mas
Esses homens, eles tiveram que confessar publicamente a sua fé em Jesus, e foi por isso que os seus olhos se abriram. Quando nós temos a coragem de confessar a Cristo publicamente, Cristo abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o que realmente significam todas as coisas e os fatos da vida, para que nós não sejamos cegos como Tiago e João, que depois de terem ouvido que o seu mestre iria padecer, pedem a ele, como se ele fosse um administrador de empresas, que desse a eles os 2 cargos de mais importância, não é, na sua empresa. E Jesus disse a eles: olha, vocês nem sabem o que estão pedindo. E quando Jesus pergunta: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles dizem: oh, tranquilo, podemos. E aí nós vamos ver lá no capítulo 12 da carta, do texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Tiago, naquele momento, o cálice de Jesus vai ser dado a ele. E ele vai ser morto por Herodes, porque o cálice ao qual Jesus estava se referindo era a sua cruz, a sua vida e a sua morte martirizante na cruz do Calvário. Então, irmãos, se alguém quer ver a glória, precisa também passar pela cruz. Se alguém quer viver uma vida gloriosa com Deus, precisa enfrentar os momentos de luta e tribulação dessa vida com fé e esperança, olhando para Cristo, entendendo que este mundo, irmãos, isso aqui não é o paraíso. Nós vivemos num mundo caído e aqui passaremos por muitas aflições, mas Cristo estará conosco em cada uma delas, se nós perseverarmos. E por fim, esse episódio com os cegos, né, ele fecha aqui de uma maneira tão extraordinária, né, com uma mudança total na condição de vida daqueles homens, porque antes eles estavam à margem do caminho, mas o texto diz que depois que Jesus vai curá-los, depois que eles são curados, o texto diz que imediatamente eles recuperaram a vista e seguiram a Jesus. Ou seja, agora eles não estão mais à margem do caminho, agora eles estão no caminho, eles estão dentro do caminho. E é interessante que essa relação com Cristo, ela é descrita como um caminho. Se você depois fizer a leitura de Isaías capítulo 35, quando o texto fala do novo tempo do Messias, rei, que vai se revelar e trazer a restauração para Israel, você vai ver que ali o texto diz, faz uma promessa no versículo 8, que haverá um novo caminho, e que nem os loucos e os cegos o errarão, porque Cristo vai curar a visão dos cegos, vai trazer vista para eles. E veja que cumprimento maravilhoso nós temos dessa passagem aqui, nesse episódio, dos cegos que não vão mais errar o caminho, porque agora eles descobriram qual é o caminho, e eles estão seguindo o caminho, que é o próprio Cristo. A igreja, em Atos dos Apóstolos, antes de sermos chamados cristãos, primeiro nós éramos identificados como aqueles do caminho, o caminho santo, o caminho da salvação, o caminho que é Cristo. Então, Cristo nos chama para essa caminhada, irmãos. Nós estamos neste mundo numa peregrinação, e a nossa peregrinação só vai terminar quando nós chegarmos no reino restaurado que Jesus trará a este mundo. Até lá, nós somos peregrinos, nós estamos a caminho, ainda não chegamos. Então, o nosso lugar de descanso não é aqui. Nós estamos aqui apenas passando um tempo, e devemos fazer isso da melhor maneira possível, mas entender que nós estamos a caminho. Então, o texto vai dizer aí que quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo a eles: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. É interessante, né? Inclusive, The Chosen está vindo aí de novo com
com a nova temporada, e um dos momentos mais impactantes vai ser justamente a entrada de Jesus em Jerusalém, não é? Então, é um momento marcante da caminhada de Jesus para a cidade. E o que acontece aqui, meus irmãos, tem tanta coisa acontecendo aqui que daria assunto para meses. Porque Jesus está iniciando aqui a sua última semana de vida terrena. E com isso, à medida em que se aproxima o tempo da sua paixão, simultaneamente vão se revelando a sua identidade como Messias e, ao mesmo tempo, a intenção assassina dos líderes religiosos que querem tirar a sua vida. Ele se mostra como o filho de Davi, o Senhor de Davi, ao mesmo tempo. Né? Se depois você quiser ir no capítulo 22, um pouquinho à frente, você vai ver que Jesus pergunta como o filho do homem, como o filho de Davi pode ser seu filho e, ao mesmo tempo, ser chamado de Senhor pelo próprio Davi. Ou seja, Jesus está mostrando que ele é o filho de Davi no sentido espiritual, não no sentido físico, porque ele é o Senhor de Davi. Aquele que Davi vai reconhecer como Senhor no Salmo 110. Então, quando Jesus chega nesse contexto, ele chega como esse filho de Davi, que é reconhecido pelos dois cegos, e a promessa que foi feita a Davi é que o seu filho seria esse rei, cujo reino jamais passaria. Ou seja, Jesus está entrando em Jerusalém como o rei que deveria vir para trazer um reinado de justiça e paz sobre o povo escolhido do Senhor. As cidades de Betfagé e Betânia ficavam próximas ao Monte das Oliveiras, e era o caminho pelo qual dava acesso à cidade de Jerusalém para quem vinha de Jericó. E essa chegada de Jesus com os seus discípulos ocorreu, então, numa sexta-feira, anterior à Semana da Paixão, conforme nós vamos ver em capítulo 12 de João, versículo 1. E foi em Betânia que Jesus escolheu se hospedar, e ali também, no sábado, na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele seria ungido, segundo ele mesmo disse, para o seu sepultamento. Depois você pode conferir em João capítulo 12, versículo 2. Então, assim que ele chega à região, ele envia 2 discípulos a uma missão muito especial. Eles deveriam providenciar para ele meio de transporte para ele entrar em Jerusalém. E como já dissemos, Jesus agora quer mesmo chamar a atenção. Esse é o propósito, dele, e isso fica muito claro naquela ocasião, quando ele escolheu para fazer a sua entrada em Jerusalém, através de um evento que estava registrado nas profecias de Zacarias. Aquela era a época da Páscoa judaica, Jerusalém estava fervendo de gente, muitos peregrinos que vinham de longe para adorar estavam presentes. E para a gente conseguir entender a profundidade e a abrangência do que está sendo feito aqui, nós devemos olhar rapidamente para o passado. De que maneira Deus operava no passado para estabelecer os seus propósitos na vida do povo escolhido, irmãos? Ele fazia isso através de 3 ofícios. O ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Esses 3 ofícios eram investidos por meio da unção de pessoas escolhidas. Então, os profetas eram aqueles que revelavam a vontade de Deus e transmitiam a sua palavra. Os sacerdotes eram aqueles que ministravam diante de Deus, fazendo a mediação entre Deus e os homens. E os reis eram escolhidos para governarem de forma justa, conforme o conselho do próprio Deus. Pois bem, esses ofícios, eles foram revelados no passado como sombras ou como ilustração da obra do Filho de Deus que seria trazido ao mundo na plenitude dos tempos. E embora eles tenham sido revelados no tempo, certamente eles foram decretados por Deus antes da fundação do mundo. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o nosso texto e com a entrada de Jesus em Jerusalém? Bem, na verdade, tem tudo a ver. Porque se nós olharmos um pouquinho além da superfície do texto, nós veremos que ele revela aqui esses 3 ofícios de Cristo: o profético, o sacerdotal e o real. E esta é uma proclamação viva que Jesus faz em toda a dramatização do que vai acontecer aqui,
não apenas aos habitantes de Jerusalém e arredores, mas a todas as nações que estavam representadas aquele dia pelos peregrinos que estavam na cidade. Primeiro, porque Jesus envia os seus discípulos para buscar uma jumenta com o seu filhote, e Mateus vai explicar por que ele faz isso. Ora, versículo 4, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei, vem até você humilde, montado em jumenta e no jumentinho, cria de animal de carga. Ou seja, se você for lá no texto de Zacarias, você vai entender o que Mateus está dizendo aqui. Capítulo 9 de Zacarias. Do que trata o texto? Basicamente, Zacarias está encorajando a comunidade do povo escolhido do passado, que veio do exílio e voltou para Jerusalém. Ele está falando para aqueles líderes sobre a reconstrução do templo e da vida do povo de Deus. E o livro tem vários oráculos, que são os poemas sobre o futuro rei messiânico. Então Israel vai voltar a ter um rei que governará em Jerusalém com triunfo, mas antes ele será morto em favor dos pecados do seu povo. E depois Deus punirá os seus inimigos, os inimigos de Israel, e no fim todas as nações virão a Jerusalém e conhecerão o Senhor e o adorarão como seu rei, o rei que tornou a viver. Depois você pode conferir os capítulos 9 a 14 de Zacarias. Então, o que Mateus está dizendo? Ele está dizendo, olha, gente, a profecia de Zacarias está se cumprindo aqui agora, diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo o rei que veio, e assim como aquele que foi prometido em Zacarias, o rei que montaria um jumentinho, um jumento, uma jumenta com o seu filhote, aqui está o cumprimento dessa profecia. Então, Mateus segue o seu critério de promessa e cumprimento. E os dois ofícios de Jesus são declarados aqui num só tempo. Ele entra em Jerusalém como profeta e como rei, mas não como qualquer profeta ou qualquer rei. Na verdade, esses dois ofícios sempre estiveram muito evidentes nas ações e palavras de Jesus, de tal maneira que as pessoas ficavam confusas. Afinal, ele é profeta ou ele é rei? E você vai ver que essas duas vocações de Jesus, esses dois ofícios estão ligados a Deuteronômio capítulo 18, 15 e 16, onde Moisés promete um profeta que deverá vir ao mundo, e então a este profeta o povo deveria ouvir. E você vai ver em Atos capítulo 3, verso 22, que Pedro identifica Jesus como esse profeta que deveria vir. Mas Jesus também é rei, aquele rei prometido em 2 Samuel, capítulo 7, conforme já mencionamos. E veja como João descreve esse dilema do povo, lá no capítulo 7, 37 a 44, onde o texto diz que o povo discutia entre si, perguntando, ele é o profeta ou ele é o rei? Não se diz que o rei deveria vir de Belém, ele veio de Nazaré, ou seja, uma discussão surge ali, e o texto diz que uns creram e outros duvidaram, mas o fato é que Jesus é o profeta, e ele também é rei. Então, quando ele requisita os animais por empréstimo, diga-se de passagem, ele faz isso como um verdadeiro rei, que tem direitos sobre as vidas e as propriedades dos seus súditos. Irmãos, isso daqui é uma coisa muito importante para nós. Se Jesus é o Senhor das nossas vidas, e eu espero que Ele seja Senhor de todos nós, isso significa, irmãos, que Ele tem todos os direitos sobre as nossas vidas, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Então, a nossa relação com Cristo não é uma relação de quem o serve porque presta favores, mas porque nós somos devedores de serviço àquele que é o Rei das nossas vidas. Aliás, nós somos devedores de tudo a Ele, porque Ele é o Rei e Senhor das nossas vidas. Então, tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele.
Mas não apenas isso, ele entra em Jerusalém daquela forma, e ele também realiza uma dramatização profética extraordinária, que aponta também para a profecia de Zacarias, e com isso ele está para entregar a sua vida, mas ele está dizendo: eu sou o rei que devia vir, estou subindo a Jerusalém para cumprir cabalmente a profecia e entregar a minha vida e tirar os pecados do meu povo, para então retomar a minha vida e preparar o meu povo para a nova Jerusalém, onde virão o reino de justiça, de verdade e de paz. O pastor será ferido, o rei será morto, mas o pecado, o grande inimigo do povo escolhido, será derrotado definitivamente. Mas como é que as multidões reagiram a tudo isso, irmãos? É o que nós vamos ver aqui nos versos seguintes, 8 a 11, quando o texto diz que a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam diante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Imagine o alvoroço que o texto relata. Imagine o que aconteceu nesse momento, irmãos. Duas multidões se encontraram. A multidão que vinha seguindo Jesus, desde Jericó, com a multidão que estava na cidade. Essas duas multidões se juntaram para exaltar a Jesus como o filho de Davi que devia vir. Hosana ao filho de Davi, bendito que venha o nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, citando aqui o Salmo 118. É extraordinário. Imagine então essas multidões, gente vindo de todo lado para receber cura, para receber uma solução para os seus problemas. Os líderes religiosos desesperados, vendo tudo aquilo, um alvoroço, uma confusão, um tumulto tremendo, e no meio de tudo aquilo, Jesus entra montado no jumentinho. É extraordinário, né, irmãos? A forma como Jesus entra na cidade. É assim também que ele entra nas nossas vidas. Humilde, de uma forma singela, gentil. Jesus não mete o pé na porta da nossa vida. Ele simplesmente chega e bate. E quem abre, ele entra, ceia conosco, nós ceiamos com ele, e a partir dali a nossa vida nunca mais será a mesma. Louvado seja Deus. Que nós vemos aqui algo semelhante a uma cerimônia de entronização, quando um novo rei entra na cidade e é seguido por um grande cortejo até o trono. Nós podemos ver algo muito semelhante na entronização de Salomão. Depois você pode ler 1 Reis, capítulo 1, 32 a 48, quando Adonias, filho de Davi, tentava usurpar o trono do seu pai. Então Davi deu ordens para que Salomão fosse feito rei, não é? E como parte das suas ordens, ele determinou que Salomão montasse a sua mula ou a sua jumenta. E após ser ungido em Gion, Salomão segue esse cortejo para dentro da cidade, a fim de se assentar no trono, e a multidão que acompanha faz uma grande celebração com instrumentos e canções e gritos, rendendo honras ao novo rei. E Benaia, um dos comandantes de Davi, disse a esse respeito: que o Senhor faça com que o trono de Salomão seja maior que o trono de Davi. E ao saber de tudo isso, Davi suspirou e louvou a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e permitiu que eu visse com os meus próprios olhos. Mas, irmãos, aquele ainda não seria o rei maior do que Davi. Tampouco seria o rei prometido a Davi pelo Senhor. A história testifica desse fato, porque, em certo sentido, Salomão sequer se comparou a Davi.
Então veja que o que Mateus está contando para nós aqui sobre a entrada de Jesus em Jerusalém é o cumprimento desta promessa feita a Davi. Aqui está o rei que é maior do que Davi, não apenas maior do que Davi, mas maior do que todos os reis deste mundo, porque não há rei como ele. Jesus é um rei totalmente diferente. Ele não reina pela força das armas. Ele conquista o território da nossa vida por causa do seu amor e da sua graça. Então, irmãos, 4 coisas se destacam aqui. Jesus está vindo como rei profetizado por Zacarias e prometido a Davi. Segunda coisa, 2 multidões se encontram, nos versículos 8 e 9, como se tivesse tudo combinado, não é? E eles começam a ornamentar o caminho por onde Jesus vai passar com suas capas e com ramos, um típico ato de reverência diante de um rei digno. As multidões também entoam o Salmo 118, que faz referência às bênçãos que o povo iria, com as quais o povo iria adorar em Jerusalém, diante do Senhor, pelas bênçãos recebidas, mas aqui se refere ao próprio Jesus. As mesmas palavras do texto ganham aqui um sentido muito especial, né, pelo clamor da multidão que está dizendo hosanas ao rei que vem em nome do Senhor, porque o termo hosana significa o quê? Salva-nos, salva-nos agora, é isso que o povo está clamando, salva-nos agora. Meus irmãos, só em Cristo nós temos esperança de salvação. Nós temos orado pelo nosso país durante 5 anos, na expectativa de que o Senhor salve a nossa nação. A nossa nação não será salva por poder político, nem por qualquer poder humano. Só Cristo pode salvar a nossa nação. E nós devemos clamar a Ele, que Ele venha para nos salvar. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, que Ele também venha nos salvar, irmãos, que Ele também venha salvar a nossa nação, que Ele também venha salvar a sua igreja em nosso país. Então, as mesmas palavras desse salmo vão ganhar aqui um novo sentido. Em terceiro lugar, o título, Filho de Davi, se torna agora um coro repetido pela multidão. Antes, só os cegos clamaram, Filho de Davi, agora toda a multidão clama, Jesus, Filho de Davi. Ou seja, o título agora cai na boca do povo e todo mundo reconhece que Jesus é o rei que havia sido prometido. E por fim, quando Jesus entra em Jerusalém, a cidade vira esse alvoroço. Ninguém consegue entender o que está acontecendo, então todos se perguntam, quem é esse? E as multidões respondem, ele é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia, versículo 11. Ou seja, ele é o rei, mas ele também é o profeta. Então veja que aquilo que foi dramatizado por Jesus em seus atos lá no início, veio a ser confirmado pelo testemunho das multidões. Jesus é o rei, ele é o profeta. Não é um profeta, ele é o profeta. Mas nós afirmamos que o texto revela 3 ofícios de Cristo, então ainda falta um. Onde está o ofício sacerdotal? Logo aí nos versículos finais, veja versículo 12. Jesus entrou no templo e o que ele fez? Expulsou todos os que estavam ali e vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Eu, quando vejo essas palavras e ações de Jesus, eu fico pensando naqueles quadros que eram pintados antigamente, aquele Jesus loiro de olhos azuis, aquele rosto meio feminino, né? Parecia uma pessoa quase que inexistente, uma obra de ficção. Mas quando eu vejo esse Jesus com chicote em punho, e João dá esse detalhe dizendo que ele fez chicotes,
e meteu o chicote naquela turma, expulsou todo mundo de dentro do templo, chamou todo mundo de ladrão. Não tem nada a ver com aquele Jesus lourinho de olhos azuis. Jesus era um homem judeu, mas não era qualquer homem. Ele era o Filho do homem, o homem de Deus por excelência, que estava ali como profeta, como rei, mas também como sacerdote, para denunciar o pecado e para purificar o templo. E o texto diz no verso 14, olha que interessante a maneira como o texto é trabalhado. De novo, os cegos voltam ao cenário. Versículo 14, cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. De novo, cegos que, no entanto, conseguiam enxergar em Jesus a sua única esperança. Agora veja o que ele diz no verso 15, mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados. Ou seja, quem é que é cego no final das contas? Quem tem olhos, mas não consegue enxergar. Não consegue ver em Jesus o Messias que devia vir. Então eles perguntam a Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? É tipo aquela coisa que bota a mão na cintura e faz assim com o pezinho assim. Você está ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus disse, estou ouvindo. Mas Jesus responde com uma pergunta muito irônica. Ele diz assim, vocês nunca leram? Ele está perguntando isso para quem, irmãos? Para fariseus e doutores da lei. E ele está perguntando para eles, vocês nunca leram o Salmo 8, quando diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? O que Jesus está dizendo, irmãos? O Salmo 8, você sabe qual é o Salmo 8, não sabe? Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. É um salmo de louvor e adoração a Deus como Senhor magnífico, tremendo, Deus poderoso. Jesus está dizendo, este salmo fala também a meu respeito. Eu sou o Deus que deveria receber o louvor e a adoração dos lábios das crianças, o Deus Filho. Irmãos, a coisa só está aumentando. Porque Jesus agora, ele entrou no meio do ringue com tudo. Ele já não está mais preocupado em esconder nada. Agora ele está revelando a sua autoridade, a sua pessoa, o seu ser, a sua identidade de uma maneira plena, porque ele sabe o que está esperando por ele. E o texto diz que deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Observe que, assim como no início desse capítulo, Jesus vai anunciar a que veio não com palavras, mas com ações. Ele entra no templo e, como um autêntico sacerdote, ele começa a purificar o templo. Isso não aconteceu no mesmo dia da entrada triunfal em Jerusalém, mas na segunda-feira. E de que maneira Jesus vai purificar o templo, mostrando qual é o verdadeiro propósito do templo? Eu, quando li essa passagem bíblica pela primeira vez, eu fiquei assustado com essa ação agressiva de Jesus. Porque ele expulsa os comerciantes do templo, ele derruba as mesas dos cambistas. E João acrescenta que Jesus usava um chicote de cordas para fazer isso, como já mencionamos, João 2, versículo 15. Qual é a razão dessa ação tão extrema, meus irmãos? É mostrar o zelo de Deus que consome o seu Filho. O mesmo zelo que consumia Jeremias no capítulo 7 da sua profecia, quando ele fica na porta do templo e vai dizendo para os líderes, do que adianta vocês virem aqui para prestar culto, se o seu coração está longe de Deus? Essa casa é uma casa de oração. Mas vocês transformaram esse lugar no lugar de mentira, de hipocrisia e de falsidade. Meus irmãos, eu imagino
aqueles líderes já arreilhando os dentes e doidos para pular em cima de Jesus com unhas e dentes e destroçá-lo ali mesmo. E a intensidade dos atos de Jesus expressa o tamanho da insatisfação de Deus por aquilo que havia acontecido com a sua casa de oração. O templo foi criado com um propósito de Deus, deveria ser um lugar de encontro com a presença de Deus, um lugar de adoração legítima, de cura, de renovo, de refrigério. Também deveria ser um lugar de reverência, de santidade, de verdade, de honestidade, de dignidade. E, no entanto, o que é que o templo se tornou? Um esconderijo de homens maus e perversos, ladrões, exploradores da boa-fé, que excluía os pobres, excluía os aleijados, excluía os cegos. Mas quando Jesus entra no templo, os cegos se veem em liberdade para irem até ele procurar cura e solução para suas aflições. Meus irmãos, é assim que a religião se comporta durante todo o tempo da história humana. A religião priva os homens de Deus. Ela não aproxima os homens de Deus. Só a verdadeira fé em Cristo que nos aproxima de Deus. Não é uma religião, é uma forma de vida, irmãos. Então, já a caminho de concluir, o que acontecia no templo de Jerusalém? A cidade recebia visitantes de toda parte e vinham para celebrações da Páscoa. Então, o objetivo principal era visitar o templo e oferecer sacrifícios, porque para os padrões da época, o templo de Herodes era uma construção magnífica, um verdadeiro ponto turístico de Jerusalém, não é? A festa da Páscoa, por sua vez, era o acontecimento mais importante do ano. Então, muitos que vinham a Jerusalém traziam produtos para vender ali no entorno do templo. Havia um comércio intenso ali, e todos aqueles que desejavam oferecer sacrifício precisavam comprar animais. E onde é que os animais eram vendidos? Na área do templo. Com isso se formou ali um comércio intenso. Os saduceus criaram um sistema de vendas de animais e troca de moedas, porque todas as ofertas deveriam ser feitas com a moeda do templo. Então havia cambistas. Parecia até Maracanã no dia de clássico, né? Os cambistas vendendo ingresso, e ali os cambistas trocavam dinheiro para que o povo pudesse fazer as suas ofertas. Quando Jesus viu aquilo, ele ficou indignado. E é isso que está sendo denunciado aqui, irmãos. Nos cabe também pensar sobre a nossa própria condição como igreja hoje. O que é que a igreja está se transformando, meus irmãos? Existem hoje igrejas que têm até área VIP. Você já imaginou uma coisa dessa? Área VIP. Daqui a pouco vai ter camarote. Não é? E quando Jesus disser assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, vai ter alguém que vai dizer, nós temos que fazer uma revisão na Bíblia. Porque os ricos têm prioridade aqui na nossa igreja, tem camarote para eles, tem área VIP. Meus irmãos, eu acho que Jesus ia ter que fazer muito chicote hoje, não tinha? Não ia ter que fazer muito chicote para consertar muita coisa, mas olha, o chicote de Deus já está sobre a igreja. O que está acontecendo no nosso país, meus irmãos, é uma ação de juízo. E ela ainda vai alcançar a igreja com um peso muito grande. E nesse momento nós precisamos estar preparados, porque é um juízo merecido, meus irmãos. Então Jesus é o sumo sacerdote fiel, prometido lá em 1 Samuel 2,35 e confirmado pelas palavras e obras no testemunho do autor aos Hebreus no capítulo 7. Mas o protesto de Jesus não se restringe às ações, ele explica o que ele está fazendo, e ele vai citar os profetas Isaías e Jeremias, e ele cita isso para mostrar que ele está agindo de acordo com a palavra de Deus. Então, concluindo aqui, irmãos,
Na presença de Cristo, nós vemos ali que os cegos e coxos são curados, as crianças gritando no templo, hosanas ao filho de Davi, os principais sacerdotes e escribas querendo calar as vozes das crianças, e nós temos a reação de Jesus, dizendo que o louvor às crianças, o louvor das crianças é justamente o louvor devido a Ele, porque Ele é o Deus Filho, que está também compreendido nas palavras do Salmo 8. Então, naquele momento, Jesus se retira, e ele vai voltar ao templo durante toda aquela última semana da sua vida terrena para ensinar, o que vai intensificar a inveja e o ódio das autoridades. E tudo isso vai levá-lo ao desfecho trágico daquela próxima sexta-feira. Mas é justo nessa tragédia que Jesus vai, de fato, purificar o seu povo. Porque o rei que será morto não ficará na sepultura, mas ele vai ressurgir ao terceiro dia, ele vai voltar à vida, e ele vai trazer vida a todo aquele que crer na sua palavra. Então, irmãos, conclusão, a cura de 2 cegos, no início do nosso bloco narrativo, ela introduz esses acontecimentos que vão mostrar que tudo aqui tem a ver com cegueira e visão espiritual. Desde o princípio nós enfatizamos isto. E nós estamos vivendo esse tempo em que parece que muitos líderes evangélicos estão perdendo a sua visão. Estão deixando de enxergar o que a palavra de Deus diz, e estão encontrando nela o que ela não diz. E muitas pessoas estão sendo levadas a crer em coisas que não estão na Bíblia, e a deixarem de crer no que a Bíblia diz. É uma inversão de papéis o que está acontecendo. Então, essa parte do nosso texto, ela deve nos fazer refletir, irmãos, sobre a nossa própria situação. Se Jesus viesse hoje a este mundo e entrasse nos nossos templos, o que ele encontraria? Será que ele iria nos elogiar pelo que ele vê nos nossos templos? Ou será que ele ia expulsar muitas das nossas práticas de dentro dos nossos templos? Embora Jesus seja apresentado aqui em seus 3 ofícios como o verdadeiro Messias, ele tem plena consciência de que esse é um caminho sem volta para a cruz, porque o seu próprio povo o rejeitará como rei, como profeta e como sacerdote. Não é porque não é difícil imaginar, ninguém quer um rei humilde, ninguém quer um rei que se torna servo, que se entrega para o sacrifício, não é isso que o povo quer. Ninguém quer um profeta que tem compromisso incondicional com a verdade, que denuncia a mentira. Ninguém quer um sacerdote que se oferece a si mesmo como sacrifício em remissão dos pecados do seu povo. Então, meus irmãos, o que Cristo deseja fazer em nossas vidas o tempo todo, e nessa noite a palavra vem nos recordar a esse respeito, o que Ele vem fazer em nossas vidas é se tornar o Senhor de todos nós. Ele não quer ser apenas o nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Isso significa, irmãos, que nós devemos a Ele o direito de governar as nossas vidas. Isso significa que quando nós tivermos que tomar uma decisão, devemos consultá-lo sobre o que ele pensa a esse respeito. Quando nós vamos fazer escolhas, devemos entender o que ele quer que nós escolhamos de acordo com a sua palavra revelada para nós. Infelizmente, hoje, as pessoas fazem escolhas baseadas apenas na sua própria vontade, na sua própria visão de mundo, mas nós temos visto que a nossa visão, meus irmãos, é muito deficiente. E ela só pode ser uma visão correta se Cristo abrir os olhos do nosso entendimento. Mas Ele também quer entrar em nossas vidas como um profeta. Sim, Ele quer denunciar o nosso pecado e nos chamar de volta ao lugar de arrependimento. E feliz é aquele que tem Cristo em sua vida para lhe mostrar os seus pecados e para chamá-lo ao arrependimento.
E por fim, Jesus também quer entrar em nossas vidas como sacerdote. Ele quer purificar o nosso interior, o templo do nosso coração, da nossa alma. Ele quer purificar, ele quer expulsar dali, não é, tudo aquilo que não é conveniente, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, tudo aquilo que não está de acordo com o seu propósito, que não serve para adorar a Deus, porque, meus irmãos, o que Deus espera encontrar dentro de nós é uma casa de oração, é um lugar de consagração, onde nós buscamos o Senhor e onde nós nos devotamos a Ele com todo o nosso ser. Então, que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que a Sua palavra nos diz e pôr em prática aquilo que temos aprendido. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor. Santo Deus e Pai, graças te damos por meditarmos, Senhor, na Tua palavra, que mais uma vez tem falado aos nossos corações. Obrigado pelo desafio que ela lança mais uma vez para nós. Senhor, precisamos que o Senhor venha, ó Pai, dirigir os nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos, nossos propósitos, que o Senhor seja verdadeiro Rei em nossas vidas, que o Senhor possa governar as nossas ações, que o Senhor possa governar as nossas motivações, que o nosso desejo seja servir ao Senhor como teus súditos, que tudo que somos e temos, nós possamos render diariamente ao teu senhorio, para que o Senhor possa usar da maneira que o Senhor achar mais conveniente. Ó Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos te ver como o verdadeiro profeta em nossas vidas, que o Senhor possa vir a cada dia, a cada manhã, denunciar os nossos pecados lá no nosso íntimo e nos chamar de volta ao lugar de arrependimento, de quebrantamento, Senhor, onde os nossos caminhos possam se ajustar aos teus caminhos, onde os nossos pensamentos possam se alinhar aos teus pensamentos, porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e os teus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Que o Senhor seja recebido em nossas vidas como nosso sacerdote, como aquele que nos representa diante do Pai, aquele que ofereceu o sacrifício definitivo, completo, perfeito e eficaz por nossas vidas e que pode levar as nossas orações constantemente ao nosso Pai, mas que também deseja trabalhar diariamente para purificar o nosso interior, para arrancar de dentro de nós tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, tudo aquilo que embaraça o nosso caminho, tudo aquilo que transforma o nosso íntimo, que deveria ser uma casa de oração, ó Deus, em um lugar onde nós roubamos o que é Teu, ó Deus, o culto, a adoração e o serviço, para nos dedicarmos a outros deuses. Que o Senhor nos liberte também, que o Senhor nos purifique também nessa noite, mais uma vez. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.